pode trazer seu dízimo, sua oferta, se você trouxe. Ele é santo. Ele é santo. Santo, santo, santo. Ele é santo. Feche um pouquinho os seus olhos, querido. A coisa mais preciosa que o Senhor conquistou quando Ele entregou a vida na cruz foi acesso à intimidade do Pai. Foi permitir que a gente pudesse entrar no Santo dos Santos. E essa é a coisa mais desvalorizada. A coisa que menos se valoriza é a possibilidade de se entrar na presença de Deus. E a gente continua lançando sobre Jesus a responsabilidade de resolver as coisas. Por isso que a igreja está cheia de campanha para resolver as coisas, enquanto que o único problema que tem que ser resolvido é a tua vida e teu caráter. Porque quando a casa estiver pronta, o Espírito toma. Porque quando o vaso está feito, o azeite enche. Mas a gente ama lançar sobre o Senhor a responsabilidade para resolver os problemas. Porque a religião nos ensinou isso. A religião nos colocou como fracos, prostrados diante de uma estrutura que resolve os problemas, que intermedia a relação com Deus. E a gente lança isso em cima do pastor, como o católico lançava em cima do padre. A diferença é só a roupa, é só o tipo de culto, mas a gente faz do mesmo jeito. A pessoa mais renegada é o Espírito Santo. Nosso evangelho parou na morte de Jesus, parou na assunção de Jesus. Nós não nos apossamos do Espírito Santo para resolver as nossas falhas e nos colocar em lugares altos. A gente para em Cristo. Quando Jesus diz, eu vou enviar outro para continuar, nós continuamos chorando em cima da cruz. A cruz do Senhor é importante, mas o nosso evangelho começa nela, não termina. Nosso evangelho não é baseado em uma vida vindo para a igreja, clamando ao Senhor para resolver problemas. Nosso evangelho é numa vida lançada diante da cruz para nos moldarmos ao Cristo, para que nós possamos sair e resolver os problemas. Isso é Paulo. Você não vê Paulo chorando para Deus resolver problemas, você vê ele intercedendo por problemas dos outros. Ele se colocou nesse lugar. Se a gente não der esse passo adiante, deixar a cruz, nos moldarmos, nos conformarmos a Cristo, o mundo vai continuar padecendo. O mundo vai continuar se apossando do Cristo, se apossando das coisas do Senhor. O inferno vai continuar, como se apossou do arco-íris. Porque ao invés de mostrar uma aliança que nós não conhecemos, a gente fica mostrando Bíblia e leis para o mundo. Você fica mostrando a Bíblia e os mandamentos para o mundo, e o mundo não entende isso, ele entende uma aliança de amor. Mas que eu não tenho como mostrar se eu não vivo, se eu não entrei nesse lugar. Vou passar a vida mostrando a Bíblia para as pessoas. Isso não transforma o mundo. Se a Bíblia transformasse o mundo, Jesus tinha dado uma para cada apóstolo. Ele não deu. Ele falou, vou enviar o meu Espírito. O Pai vai mandar o Espírito e Ele vai guiar vocês. Mas o Espírito tem que ser mais valorizado no nosso meio. A possibilidade de entrar no Santo dos Santos tem que ser valorizada. Na Bíblia não existe um relato do que acontecia dentro do Santo dos Santos. Nenhum sumo sacerdote registrou o que acontecia, porque era um lugar de intimidade, era só dele. O que acontece lá dentro? Entra você para saber. Agora, enquanto você mandar os outros entrarem para você e trazerem a revelação do que acontece lá, você vai continuar tendo que entregar sacrifícios na mão de outro. Porque você não descobriu a possibilidade de entrar sozinho lá dentro. E quando alguém fala como é lá dentro, você fala, meu filho, você tem que entrar. Agora o risco é lá, você tem que entrar puro. Lá é você e ele. Lá é o seu sacerdócio real que funciona. O meu não funciona para você. Abre sua Bíblia em Jeremias 31.
verso 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas essa é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais lembrarei dos seus pecados. O Senhor estava em Jeremias profetizando algo que depois Jesus repetiu, depois João repetiu. Jeremias está dizendo assim, olha, vai chegar um tempo em que eu vou fazer uma aliança diferente com vocês. Não vai ser igual aquela aliança que tinha as leis gravadas em pedras. Eu vou gravar essas leis no coração de vocês. Essa vai ser a aliança. Querido, a aliança com o Senhor não é vir para a igreja, tomar ceia e entregar a vida para Jesus. A aliança com o Senhor é mandamentos guardados no coração, gravados aqui. É aqui que o Senhor sela a aliança. A circuncisão de Abraão era no órgão reprodutor. A circuncisão do Senhor é no coração. Ou seja, o lugar onde Ele marca filhos. O lugar onde as pessoas são marcadas e reconhecidas como filho é aqui dentro. Então, quando é que eu sei que eu fiz aliança com o Senhor? Não é quando eu aceitei Jesus, até porque você não aceita Ele é que te aceita. Então, eu sei que eu tenho aliança com o Senhor, porque os mandamentos dele começam a ser gravados aqui. Então, independente da minha situação, aqui dentro, como meu pastor fala, antes tinha uma plaquinha, não pise na grama, agora está aqui dentro. Eu sei que eu não devo pisar, independente do que está escrito. Essa é a aliança que o Senhor estava profetizando, através de Jeremias. Aí Jesus vem e fala, olha, eu não vos deixarei órfãos, João 14. Eu vou enviar o meu Espírito, e Ele vos ensinará tudo o que deves fazer. Ele está falando a mesma coisa. E depois João, na sua primeira carta, fala, não vos necessiteis que vos ensinei nada, filhinhos, porque o Espírito vos ensina todas as coisas. Ele não está falando contra o ensino. O que ele está dizendo é, antes, o entendimento do Senhor era passado de pai para filho. Deus falou isso para Moisés, falou para Josué, pega essa lei e repete, isso era o escriba. Repete essa lei, entrega para os filhos. O filho tem que saber que se matar, ele está lascado. Se matar, ele está condenado. Escreve isso para ele. Porque para aquele povo não era possível. A aliança do Senhor no tempo de Israel não era uma aliança de se gerar natureza. O Senhor, quando conduziu o povo no deserto, Ele não estava esperando gerar natureza naquele povo. Porque não tinha como. O povo não podia receber o Espírito. O Espírito vinha na forma de unção sobre a vida das pessoas. Ele vinha sobre. O Velho Testamento é sempre o Espírito sobre. Veio o Espírito sobre mim, não em mim. Não é de dentro para fora. Era algo que vinha em cima, capacitando alguém a fazer algo. Então no Velho Testamento Deus não esperava que ninguém tivesse uma natureza sarada. O que Ele esperava é obedeça. Eu sei que de dentro para fora é impossível, o seu interior está arrebentado. Seu interior é pecaminoso, ele não tem possibilidade de fazer algo de bom. Sua justiça é trapo de imundícia. O que você entende como justo é sujo, é impuro aos meus olhos. Então leia o que está escrito e faça igual. Mas ele diz, mas vai chegar um tempo em que a aliança que eu vou fazer vai ser diferente dessa, porque até essa vocês invalidaram. Vocês não foram capazes de cumprir algo que era só ler e fazer. Mas vai chegar um tempo em que eu vou fazer uma que o Espírito vai vir do lado de dentro. E ele vai vir do lado de dentro e ninguém do lado de fora vai precisar falar para você, ó, não pode roubar. Porque quando fala, você vai falar, eu sei. Como você sabe? Eu não sei, eu só sei que eu sei. Eu só sei que eu sinto um peso quando eu roubo. Sabe peso na consciência para quem não é cristão? Ele sente peso. O que é aquilo? Aquilo é um resquício de certo e errado que existe em todo mundo. Porque todos ainda conservam o espírito. Ainda que esse espírito não seja quem governe a vida dele, mas ele tem um espírito. Então o Senhor estava falando, vai chegar um tempo, Jesus está dizendo, ainda não chegou, mas vai chegar. Em que quando eu for, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não pode ser soprado. Jesus está dizendo, é muito bom estar comigo, mas se eu não sair aqui de perto de vocês, vocês não vão poder receber aquilo que vai transformá-los em cópias minhas.
Por isso que Jesus fala para Pedro, quando você se converter, Pedro nem convertido era. Pedro era obediente. Pedro tinha temor. Pedro reconhecia quem era o Cristo. Mas ele não era convertido. Porque a conversão significa receber o Espírito. A minha mente é transformada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A minha mente vai sendo mudada. E o Espírito Santo começa a governar a minha vida. Por isso que Jesus está dizendo, eu preciso ir. Porque vocês vão receber algo mais precioso. O que vocês estão tendo hoje comigo aqui é só a manifestação do que os seus pais viveram. Os seus pais tinham 613 leis escritas em um pedaço de pedra. Eu sou a rocha completa. Eu sou todo o mandamento vivido. O que vocês não conseguiam entender lendo as pedras, eu estou aqui. Quando vocês iam lá, não adulterarás, vocês não entenderam que o pai estava dizendo não é que você não podia se deitar com outra mulher. É que você não deveria desejar o que não é teu. Quando o pai estava falando para você não trabalhar no sábado, ele não estava dizendo que você tinha que deixar os outros morrerem no sábado. Ele estava dizendo que ele queria um tempo para ele. Por isso Jesus é o verbo encarnado. Ele está mostrando o que era a lei. Mas ainda assim, Jesus é a lei. A lei viva. Nós somos cartas vivas. A lei, o mandamento, encravado em nós. Só que traduzido pelo Espírito. Só que ele estava dizendo, se eu não for, vocês não vão poder se tornar verbo encarnado. Vocês vão continuar olhando para o verbo. Não mais em pedras, mas em coração, mas ainda assim vão continuar olhando. Se eu não morrer, se o grão de trigo não cair na terra, o grão de trigo vai ficar sozinho. Eu preciso multiplicar isso. Mas o propósito do Evangelho não começa aqui, começa quando eu morrer. Aí vocês vão entender quando vocês receberem. Só que nós não entendemos isso. Nós paramos no Cristo crucificado e ressurreto. E a história dos apóstolos? A história deles, não é minha. A minha é da igreja que tem Jesus. E como a igreja dos apóstolos, enquanto Jesus estava aqui, a igreja dos 12, nós somos a igreja que espera que Jesus venha com espada na mão e resolva os problemas. Jesus, quando é que o Senhor vai tomar o reino dos romanos e vai dar para a gente? Jesus quer que a gente taque fogo naquele povo que não quer receber a gente? Jesus, aquela igreja de apóstata está lá, vamos destruir ela. O bar da frente, vamos quebrar tudo. Jesus, quando é que o Senhor vai estabelecer? E o Senhor fala, vocês não receberam o Espírito? Vocês não sabem a que Espírito pertencem? É o que Jesus fala para aqueles dois. Vocês não sabem a quem vocês pertencem. Vocês não entenderam ainda o que eu vim fazer aqui. E Jesus tem que abandonar aqueles homens e largar eles 40 dias, um olhando para a cara do outro e falar, o que a gente faz? Vamos orar. Jesus falou para a gente não sair de Jerusalém, vamos ficar junto aqui. O que a gente faz? Ora. Ora até que o Espírito se manifeste, não se mova até que o Espírito se manifeste. Até que eu tenha a capacidade de entender o que Jesus estava querendo dizer quando ele falou a respeito de mandamentos. Jesus disse, não tirou nenhum tio da lei, sim, mas olhar para ele e agora com o Espírito dentro de mim, entender como esses mandamentos se manifestam. Porque não basta não adulterar. E o que o Senhor está dizendo com aquilo? Mateus 5, 27, ele diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar com os olhos, já em seu coração cometeu adultério com ela. O que Jesus está dizendo? Ele não está dizendo que tem uma lei mais pesada. Ele está dizendo que o julgamento agora está dentro de você. Antes era se alguém for pego em adultério. Não era se alguém adulterasse. A velha aliança permitia o adultério. O que ela não permitia é que os outros ficassem sabendo. Se alguém for pego em adultério. Porque o pecado estava contido na manifestação pública. Agora Jesus está dizendo, não. Se dentro de você acontecer, se no teu coração isso acontecer, você já adulterou. Porque o juízo agora está do lado de dentro. Agora quem te fiscaliza é o Espírito, não é a lei. Por isso que a nossa justificação é trapa de imundícia. Por isso que a tentativa de se apresentar limpo diante dos outros é uma bobagem de quem não entendeu a palavra. Porque o Senhor está dizendo, você pode se apresentar como você quiser diante dos outros. O juízo agora está no Espírito.
Você pode ser validado por quem você quiser, ou desaprovado por quem você quiser. O juízo ocorre no espírito. Do mesmo jeito que você pode ser apedrejado por alguém que acha que você está em pecado. O espírito está olhando do lado de dentro, e é ele quem vai validar. É ele quem vai te aprovar. Isso é, se você desejar, já está condenado. Já cometeu adultério. Porque agora é entre você e o espírito. Levar oferta para ser avaliada por sacerdote é coisa de Velho Testamento, querido. No Velho Testamento você fazia o teu sacrifício, levava diante dos sacerdotes e eles avaliavam. O cordeiro está manco, ele tem mancha, ele tem uma perna quebrada, não pode. Não, esse pode. E é isso que a igreja faz. Ela pega os seus sacrifícios e leva diante dos outros. Ela leva o seu comportamento, as suas vestes, o seu jeito de falar, o seu jeito de comportar diante da igreja, diante do pastor. Avalia a minha oferta. E aí o sacerdote fala assim, está aprovado. Ele sai e fala, estou tranquilo. Porque assim era o povo de Israel. Ele levava um cabrito para o sacerdote. Se o sacerdote falasse, está ok, esse homem ia embora. Eu e a minha casa estamos limpos. Está tudo certo. Daí para frente é problema do sacerdote. Se ele vai levar errado lá para dentro, o fogo vai consumir. Não interessa daqui para frente. Eu fui avaliado e validado por um sacerdote. Agora eu posso voltar para a minha vida. E agora a responsabilidade é do sacerdote. Ele vai levar lá dentro. Ele vai cumprir todos os processos de purificação. Porque se ele não cumprir, vai pegar para o lado dele. Mas é ele. Isso é coisa de Velho Testamento. Eu vou para a igreja, eu entrego o dízimo, eu entrego oferta, eu tenho um ministério. Eu cumpro as coisas que o pastor determinou. Estou sendo avaliado por sacerdotes. Agora não. Agora aqui dentro eu ofereço. E o sumo sacerdócio, que é o sacerdócio sobre o qual eu estou, de Melquisedeque, de Jesus, aqui dentro ele valida a minha oferta. Não importa o que os outros do lado de fora estão pensando. A validação do sacrifício não está mais ocorrendo aqui fora, está ocorrendo aqui dentro. E se eu não entender isso, que agora a coisa é no espírito, eu continuo sendo saciado pelo que eu estou oferecendo para o sacerdote. Pela validação das pessoas. Porque pessoas estão dizendo que está tudo certo. E eu volto com a minha consciência tranquila, isso é o pior. Você volta achando que está bem. Onde é que você sabe que não está bem? Não frutifica. Aquela multiplicação que o Senhor falou não acontece. Porque é Ele que me valida. Eu continuo vivendo um processo de criar as minhas próprias vestes. Uma coisa que Deus falou comigo sexta-feira, enquanto a gente estava no estudo aqui. Um pouco antes de vir para o estudo, na verdade, eu falei aqui. Quando Adão peca, quando Adão cai no Éden, ele entende. Ninguém fala para ele. Ele entende, eu preciso me vestir para apresentar diante do Senhor. Eu não posso me apresentar mais nu. E ele pega a folha de figueira e se veste. E quando ele chega diante do Senhor, o Senhor pergunta, quem te contou que você estava nu? E Deus fala, já sei, você comeu, né? Deus já sabia, mas ele faz aquela conversa com Adão. Deus não fala para ele, tira a roupa, você não precisa de roupa. O que Deus está falando é, realmente você precisa de roupa agora. O teu próprio corpo não provê mais justificação para se apresentar diante de mim. Mas não são as suas vestes, são as minhas. Não é mais na tua força, não é mais do que brota da terra, de uma árvore que você vai se vestir. E Deus mata um animal e faz o primeiro sacrifício no Éden para tirar a pele. Teve que matar um bicho. Para fazer uma roupa para Adão. E deve ter sido um cordeiro que ele matou lá e tirou a pele, pois eu é que te visto. Só que entre a roupa de folha e a roupa de cordeiro, ele ficou nu na frente de Deus. Adão ficou pelado. Ou você pensa que ele falou, Deus, eu vou me trocar ali. E esse é o medo. Em deixar a religião e transicionar para um lugar onde o Espírito toca em você. Porque você vai ficar nu. Entre você sair do Egito e entrar num lugar de promessa, você vai ter que tirar sua intimidade e colocar na mão de Josué. Ele vai ter que te circuncidar. Tua intimidade vai ser exposta, a sujeira vai ser mostrada. E é por isso que é muito mais fácil ficar nesse lugar aqui. Onde eu falo, Moisés, fala você com Deus. Nós não vamos falar não. Para que a gente não morra. Porque é um lugar de exposição essa transição. Por isso que nós adoramos alguém para lançar os nossos pecados, as nossas explicações e as nossas justificativas. Você não sabe, mas você está fugindo do Espírito.
O Espírito está dentro querendo te mostrar, mas a tua voz é tão alta dentro de você, gritando que não estou errado, não estou errado, não estou errado, não vou tirar as minhas vestes, que você procura alguém para apresentar a tua oferta e essa pessoa falar, está validada, e você voltar para o teu lugar, vestindo roupa de figueira. E você pode passar a vida desse jeito. E nunca vai entender o que ser guiado pelo Espírito. Tem um salmo que eu não me lembro, se é Salmo 34, que eu tomei aquela frase, e eu já repeti algumas vezes, como um prazer para a minha vida. Davi escrevendo um salmo, e no meio do salmo, de forma profética, Deus está falando. E Deus fala assim, guiar-te-ei com os meus olhos. É como se Deus falasse, só de olhar o filho já sabe onde vai. Sabe, filho, que você está num lugar, você não precisa falar nada, você só bate o olho, ele já sabe. É o que Deus está falando a respeito de Davi. Com os meus olhos, eu vou olhar e você vai saber o que tem que fazer. Mas chegar num lugar desse, querido, exige temor de não permitir que o teu coração se deite, se deleite na aprovação da tua oferta com relação a quem está do lado de fora. Negue que você entre nesse lugar para descobrir o Senhor. A primeira coisa que Deus teve que fazer comigo quando me chamou para o ministério foi: para. Eu e você, eu vou falar com você. E o que eu vou falar com você vai deixar todo mundo louco ao teu redor. E não vão acreditar. E vão escandalizar. Mas a única forma é você entrar por conta nesse lugar do Santo dos Santos. Eu lembro a primeira vez que Deus falou comigo, Deus me explicou a respeito de dízimo. E eu fiquei feliz demais com aquilo. Eu fiquei louco o dia que o Espírito Santo me explicou sobre dízimo. Uma quarta-feira à tarde. E eu fiquei extasiado, porque eu tinha entendido. E a partir daquele momento eu ia parar de dar dízimo, porque me disseram que tem que dar. Por causa de Malaquias 3:10. Eu entendi o que é primícia. Eu entendi o que era sacerdócio. Dizimar sobre sacerdócio. Não é Jacó, não é nada daquilo. Eu entendi. Quando eu compartilhei aquilo com o meu pastor, ele me deu um banho de água fria. Ele falou assim: querido, quando você tiver entender esse tipo de coisa, me procura. Eu falei: mas como? Eu estou te falando que o Espírito falou comigo. Mas é perigoso. Perigoso para quem? Para a tua religião é perigoso. A alegria de um pai é quando o filho começa a andar sozinho. A alegria de um pai é quando o filho começa por conta a conseguir manifestar as mesmas coisas. Isso é Davi e não Saul. Saul cria jumento, cria mula. E mula você cria no cabresto. O pastor criou ovelhas. Por isso que Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que é isso? Eu estou andando e falando e elas vêm atrás. E se não vier? Se não vier, porque não é minha, deixa aí. Só que esse lugar de relacionamento com o Senhor, baseado na voz dEle, demanda conhecer o Espírito Santo. Uma das coisas mais renegadas na igreja é o falar em línguas. A gente renega as coisas do Senhor com uma facilidade. Paulo diz: eu falo mais que todo mundo. Ele não está falando em variedades de línguas, que é um dom. Ele está falando: eu falo muito. Foi o que o Senhor me ensinou desde o comecinho. E a gente falava muito e fazia muito, ensinava muito. Fale em línguas. Fale toda hora. Está dirigindo, fale em línguas. Edifica o teu espírito. Não o espírito que vem, não, querido. O dom veio. Já foi entregue para todos. Falar em línguas não é um dom, um dos 9 dons do Espírito. O falar em línguas é uma ferramenta espiritual que edifica o teu espírito, que foi liberada para a igreja. Mas a gente não fala. Nem no culto se fala. Está falando na carne. É na carne mesmo, é com a boca, é intencional. É uma ferramenta de edificação. Deus não vem te tomar. Eu falo quando eu quero, o dia inteiro. E eu falava o dia inteiro. E o Senhor foi falando comigo: você não fala mais. E foi me lembrando de como era quando eu edificava o meu espírito constantemente. Mas a gente quase que tem vergonha disso. Não é vergonha dos outros. É quase como se você estivesse cometendo um pecado diante de Deus por ficar falando em línguas. E o inimigo vai te oprimindo, te oprimindo, te oprimindo. E ao invés de você se relacionar com o teu espírito e com o Espírito Santo, botar o teu espírito para relacionar com o Espírito Santo, eu me lanço em cima de coisas que vão receber a aprovação do sacerdócio, da igreja. Eu tenho que ler a Bíblia. Querido, é importante ler a Bíblia. É muito importante. Mas a Bíblia não faz parte da Trindade, a Bíblia não é Deus.
Sem Bíblia, o mundo inteiro foi evangelizado pelos apóstolos. Mas sem o Espírito, você não consegue multiplicar uma ovelha. Eu não uso Bíblia quando a gente vai para a África para pregar. Eu levo ela, mas não usa. Eles têm dela também. Todo mundo tem uma em casa. O mundo inteiro tem uma Bíblia em casa. O que isso mudou na vida das pessoas? Nada. O que mudou a humanidade foi o Espírito soprado sobre os apóstolos e não a palavra, porque a palavra já existe desde o princípio. Ela nunca foi capaz disso. Está cada um na tua casa, cada um no teu canto, com a sua palavra, com o seminário, com os ensinos, com as pregações, tentando resolver a própria vida para apresentar diante da igreja depois. Isso é Velho Testamento. Quanta gente que eu fico sabendo que chega notícia às vezes. Ah, pastor, tem tal pessoa, está ouvindo umas mensagens lá do seminário, está resolvendo de um monte de lugares. Eu falo, mas onde é que está essa pessoa? Ela está em casa se resolvendo, ela está na igreja se resolvendo, ela está em lugares tentando se resolver com a palavra. Isso não é corpo. Por isso não se resolve. Abre sua Bíblia em Êxodo. Deixa eu te mostrar uma coisa. Capítulo 16. Êxodo 16, verso 16. Essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Falando do maná. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. No Velho Testamento, o pão que caía do céu significava palavra, provisão, o que o Senhor usava para sustentar o corpo daquele povo. Vocês vão viver do pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus faz a referência ao pão lá de trás. Como funcionava o pão? O pão caía do céu. Cada líder de casa, cada pai saía, colhia 1 gomer, um vasinho, para cada um da sua casa e levava. E a Bíblia fala da sua própria tenda. Sabe o que era a palavra no Velho Testamento? Cada um cuide da sua casa. Você pega o pão para a sua casa. E do outro, o outro pega para o dele. Não pegue a mais. E se o outro não pegar, ele vai ficar com fome, porque você vai pegar só o teu. Não existe compartilhamento, porque o Velho Testamento não é corpo. Porque a aliança do Velho Testamento não era corpo de Cristo. Era povo. Uma aliança baseada em mandamento. Então, se o meu irmão do lado de cá pecasse, pecado de morte, eu ia pegar a lei, o mandamento, a pedra e apedrejá-lo. O irmão aqui adulterou dentro da igreja, pedra nele, porque está escrito. O irmão aqui adulterou, arranca ele da mesa, ele não toma ceia. Pedra nele, está escrito. Isso era o velho mandamento. Então o pão era individual. A palavra que eu recebo é para suprir a minha casa. Os seminários que eu participo é para resolver os problemas da minha casa. Não é para resolver o mundo. A aliança do Antigo Testamento não era para fazer uma só carne com Cristo. Só que aí o Senhor vem, Jesus, ele senta na mesa e fala, agora eu vou instituir a nova aliança com vocês. E ele faz a ceia. Ele fala, agora aqui é um pão para todo mundo. E esse pão é meu corpo. Vocês vão compartilhar a carne. Por isso que quando ele multiplica o pão, o povo não vem pegar. Primeiro que ele não multiplica o pão, ele reparte o pão. O que ele está falando é, tem 5 pães aqui, 2 peixinhos. Os 5 ministérios estão colocados aqui na frente. Os apóstolos vão repartir isso. E quando o apóstolo repartir, todo o corpo vai ser saciado. Não é mais cada um por si. Não é cada um na sua casa estudando a Bíblia para chegar na igreja e ser merecedor de um lugar no corpo. Não.
é o governo do corpo, os 5 ministérios, repartindo a palavra com os outros. Todos vão comer do que um tem na mão. E quando acabar, vai sobrar para poder levar para mais lugares. O que o Senhor está falando é: o pão está aqui. O pão não vai mais cair lá na porta da tua casa. Mas a igreja continua vivendo aquele lugar antigo, onde cada um busca a sua própria palavra para resolver os seus problemas. E a gente é tão inocente que a gente acredita que eu vou falar de Jesus para os outros. Sabe quando é que você fala de Jesus para os outros? Quando ele está com um problema. Porque ele não vê Jesus na tua vida. Ele vê alguém que luta pelas mesmas coisas que ele luta. Lá no seu trabalho, quando ele olha para você, ele vê você com as mesmas dores que ele tem. Ele pode ver fé em você, ver uma determinação que ele não tem. Mas ele não vê o Cristo como solução para ele. Porque você está buscando as mesmas coisas que ele. Você está ansioso com a sua promoção no trabalho da mesma forma que ele está. Você está preocupado com as suas contas igualzinho a ele. E aí você leva essas coisas diante do Senhor para o Senhor resolver. E o Senhor fala: querido, era para você se resolver em mim, para você poder ser solução para aquele cara que está lá no seu trabalho. Mas isso não acontece porque você, apesar de ter recebido o Espírito no dia que confessou Jesus, porque você recebeu, você não é governado por ele. Tua alma te governa. Por isso você não consegue manifestar. Por isso as falhas que você tem hoje são as mesmas falhas que você tinha um ano atrás. Porque o Espírito já cansou de dizer de todas as formas. Mas você não se dobra à voz do Espírito. Você continua tentando lutar em cima da oferta que vai ser oferecida, do seu sacrifício, da sua entrega. Querido, o Evangelho não se trata de construir nada, se trata de morrer. E depois que morrer, morre de novo. E depois que morrer de novo, entrega o corpo para ser partido. E é nisso que ele vai ser multiplicado. O Cristo não é reconhecido pelo mundo enquanto ele está multiplicando o pão. O Cristo é reconhecido quando ele está na cruz. Esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Esse era o Filho de Deus. Mas ninguém quer se entregar. Porque na religião, o que é avaliado é a oferta que eu entrego. Porque eu estou preocupado demais com a opinião dos sacerdotes ao meu redor. Porque eu estou preocupado demais em manter a minha justificação e não ficar nu diante dos outros. Talvez porque já te deixaram nu na vida. E todo mundo que tem problema de autoestima se lança em cima disso. De provar o seu valor. Então quando ele se encontra com Cristo e o Senhor fala: se exponha. Se permita ver as falhas. Não se consegue fazer isso. Nós estávamos falando aqui na sexta-feira sobre a igreja. A impossibilidade que a liderança da igreja, que os pastores têm de confessar pecado. Porque se ele confessa pecado, ele é arrancado daquele lugar. Então aquele homem morre com seus pecados e ele reproduz, cada um reproduz de acordo com a sua natureza. Ele reproduz aquela hipocrisia para toda a igreja. A gente ama olhar, estava falando com os pastores ali no começo do culto, falando da África, mas do Brasil também. A África não precisa de mais igreja. Parem de criar igreja na África. Já viram que não funciona? Já perceberam que a igreja no Brasil cresceu como nunca nos últimos anos e a prostituição também? Que a corrupção cresceu como nunca no mesmo tempo que a igreja teoricamente cresceu como nunca? Porque a igreja não cresceu. A igreja de Jesus não cresceu no Brasil. As instituições cresceram. Um monte de gente abrindo porta de igreja e chamando de igreja de Jesus. A igreja de Jesus não cresceu. Ela continua minguada, pequena, vivendo de remanescentes. Porque onde a igreja de Jesus chega, o sinal de que a igreja do Senhor está ali é a transformação ao redor. É a glória do Senhor ocupando e transformando onde Ele está. É a luz chegando naqueles lugares. Só que ela não chega porque a igreja do Senhor só é manifesta quando o Espírito é soprado. E aquelas portas se abrem. E o mundo olha e vê a igreja do Senhor ali em cima. E não entende o que aquele povo está falando, e cada um falando em idiomas diferentes. O que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo, mas 3 mil pessoas se dobram e se convertem. Não tem seminário, não tem festa, não tem congresso, tem nada. Tem um povo falando em língua estranha, e idiomas estranhos, e Pedro lançando uma palavra
paulada em cima daquele povo, se arrependam, vocês mataram Jesus. Não tem palavra de Jesus vai resolver a vida de ninguém. Se arrependam, vocês mataram o Cristo. E 3.000 pessoas se dobram diante dessa palavra. Você imagina isso? Você imagina chegar no culto de domingo e falar, raça de víboras, se convertam. E o bairro se dobrar diante, vai falar, a igreja de Jesus chegou aqui. O Espírito do Senhor, que convence da justiça, do pecado e do juízo, chegou aqui. Porque fora isso, eu vou falar para as pessoas, acredite que isso aqui é verdade, acredite que esse código penal funciona, que tem um juiz e se dobre a ele. Porque senão, o chicote vai estar lá nas tuas costas um dia. E lá dá o povo abaixando a cabeça e fala, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Por isso que a cadeia está cheia de filho de crente. Por isso que a gente vai para a rua toda quinta-feira. E a maioria daqueles drogados, aqueles alcoólatras da rua, conhecem o Evangelho. E você olha para eles e fala, nem depois da queda eles mudaram. Porque caído, bêbado, ao invés de ele chegar pedindo misericórdia ao Senhor na hora de conversar, ele chega falando assim, eu era obreiro da Assembleia de Deus. Eu falo, meu filho, mas nem bêbado você arranca a roupa. Nem caído na rua você esquece do teu cargo. Não aprendeu a se despir diante do Senhor e por isso não consegue retornar. Nunca conheceu o Senhor. Ele conhece o Deus de Israel, ele não conhece Pai. Porque diante de Pai você se despe, você tira sua roupa. Diante de Deus não. Diante de Deus eu tenho que apresentar as minhas prerrogativas, eu só aceito pela minha oferta. Se nós não assumimos responsabilidade pessoal pelo que eu estou entregando ao Senhor, independente do que acontece ao redor, você nunca vai conseguir entrar nesse lugar. Porque o lugar de intimidade com o Senhor é sozinho, é solitário. O lugar onde o Senhor aprova a tua oferta é lá no teu quarto. O lugar onde o Senhor aprova o teu caráter é lá no teu quarto. O pão você não come sozinho. O pão você come aqui. O pão é partido na mesa com todo mundo. Por isso que a repreensão da ceia para Paulo tem um chegando e comendo antes. Vocês não entenderam o corpo de Cristo. Vocês não discerniram o corpo. O corpo é para ser partido entre todos. O corpo você não come na tua casa, você come aqui. Mas a gente faz o contrário. A gente come pão em casa para chegar aqui bem nutrido diante dos outros. Oh, glória a Deus, sou um filho do Senhor, sou um ministro do Evangelho. E é o contrário. É totalmente o contrário. Aqui eu vim para sentar e comer. Para partir o corpo. Para uma mão sustentar a outra. Eu venho para me despir. Aqui eu venho para sentar e chamar os meninos, às vezes, como eu já fiz um monte de vezes, falar, orem por mim, eu pequei. Agora isso é pessoal. Isso é você avançar a Bíblia, sair dos evangelhos e avançar para o livro de Atos. Entrar num lugar onde o Espírito possa falar com você. Onde você queira ouvir o Espírito Santo, queira se relacionar com Ele. Entendendo que o Espírito Santo é Deus, é teu Pai, falando do lado de dentro agora. Deus, querido, o povo de Israel tinha Deus já, o que eles não tinham era Pai. Eu cresci numa igreja que se relacionava com Deus e não com o Pai. Eu cresci sem Pai, numa igreja que não se relacionava com o Pai. E tive que conhecer o Pai antes de poder fazer qualquer outra coisa. Porque Deus era pai de Adão, não era Deus de Adão. Adão não tinha Bíblia, Adão não falava em língua, Adão não curava, Adão não fazia nada. O que Adão fazia? Sentava com Deus para bater papo todo dia. Oh Deus, como é que tá? Chegou cedo hoje? E conversa, é isso. E nisso Adão ia se transformando e se parecendo com Deus. E nisso toda a criação olhava para Adão e via Deus em Adão. Isso é a igreja do Senhor. Pais sendo levantados para gerar filhos à imagem dele. E quando esse filho cresce, vai agora você e multiplique-se em outro lugar. Mas isso não acontece na forma, isso acontece no espírito. Quando eu olho para as pessoas que andam perto, são totalmente diferentes. Falam diferente, gostam de coisas diferentes, se vestem diferentes. Outro dia eu estava conversando com a Helena, eu falei, Helena, sabe quando a gente seria amigo fora de igreja? Mas nunca. A gente é totalmente diferente.
O que nos une é um propósito, que faz com que a gente se ame. E que com que você, no seu jeito de falar, no seu jeito de se vestir, vai levar a mesma mensagem nos lugares. E quando você começar a falar, esses dias o Caio foi falar com um cliente meu, eu passei o telefone para o cliente, o Caio queria ver um negócio de uma viagem. E aí eu passei, depois o meu cliente mandou uma mensagem rindo, falou, cara, ele fala igualzinho você. Eu falei, é você no telefone, ele fala igual você, só a voz que é diferente. Eu comecei a dar risada, eu falei, é assim mesmo. Isso é Pedro, você fala como ele, tua fala te denuncia. Mas se visse o Caio, eu ia falar, é totalmente diferente. O Caio não dorme sem lavar o pé 5 vezes. O pastor, a mulher dele tem que mandar ele lavar o pé. Mas quando abre a boca, a essência é a mesma. Isso é que é para ser transformado, não a forma. A forma é multiforme, graça de Deus. O Espírito é o mesmo. O Espírito te identifica em qualquer lugar que você for. O Espírito, você está aqui, você está lá, você está no outro lado do mundo. Quando encontra Jesus e João Batista, o Espírito dos dois bate. Puf, fala, é nós. As duas barrigas, é nós. Eles sabem do que estão falando ali. Porque no Espírito existe identificação. Você não se alia, querido, se você não julgar o teu espírito. Você pode até andar junto, mas cedo ou tarde, quando a tua oferta tiver que ser julgada por um sacerdote, ele vai mandar fogo, ele vai falar assim, você trouxe metade. Porque você, Ananias, está trazendo aqui o que você não entregou no teu coração. Você viu Barnabé entregando tudo e está querendo entrar na fila de quem entrega tudo, entregando metade. Ele não entregou para ser visto, ele não entregou porque a religião pediu. Ele entregou porque o coração dele deu isso. Mas você está vendo os outros entregando tudo e vem aqui como se estivesse entregando tudo. O que ele está dizendo é, você quer ser julgado pela religião? Você quer mesmo ser julgado pelo lado exterior? Então eu vou julgar. E aquele homem cai morto. Porque é impossível que você ofereça ao Senhor um sacrifício perfeito que não seja o Cristo. Você não tem como oferecer isso a Ele. Você não tem como chegar na igreja apresentando aquela coisa pura que você quer apresentar. A igreja do Velho Testamento era assim. Sacerdotes com roupas paramentadas de cima e embaixo, com colete sacerdotal, com tudo. Confrontando um homem que se vestia com roupa de animal, andando, um louco, cabeludo, andando pelo meio do deserto, um João Batista. Você não tem condições de entregar o Cristo enquanto você for responsável pelas suas vestes. Por isso da tua luta, por isso da tua decepção de ficar entregando oferta e sendo rejeitado, entregando e sendo rejeitado, entregando e sendo rejeitada. Porque a religião pode aceitar o que ela valida, o Senhor não. O Senhor recebe de Caim, a de Abel não recebe de Caim. Que ele fala, é muito bonito o que está aqui, mas o teu coração continua tentando se justificar, oferecendo as mesmas coisas. E aí você escolhe até quando você vai ficar oferecendo isso. A hora que a raiva vai vir, você vai matar teu irmão. Isso é vida no Espírito, querido. É você se julgar. Jesus fala assim, se vós vos julgasseis, não seriam julgados pelos outros. Ele está dizendo, eu desejaria que vocês, com o Espírito que tem em vocês, julgassem a si mesmos. Que quando você fala algo para o outro, você parasse e falasse, o que eu falei? Por que eu falei isso? Porque o problema maior não é no que falou. É em qual raiz está produzindo esse fruto. Esses dias eu fui conversar com uma pessoa e falei, o problema não foi a mentira. E a gente para pensar, por que saiu essa mentira? Onde está a raiz dessa mentira? Porque você poderia até não ser pego em mentira, mas existem raízes aí então. Se você se julgar, não vai ser necessário ser julgado pelos outros. Se você analisar o que está acontecendo aí dentro, você não vai precisar ser julgado pelo que está acontecendo lá de fora. Porque se a raiz for santa, toda árvore é santa. Porque se a primícia for santa, toda a massa vai ser santa. Mas enquanto a igreja não entrar nesse lugar de viver do Espírito, de julgar no Espírito, de comer pão em público,
mas fazer um juízo interno, mas fazer o contrário. Eu vou ficar comendo pão sozinho, para quando eu vir para cá, o juízo ser exterior. É o contrário. Ela nunca vai viver nada do que está escrito na palavra sobre a função da igreja. De que ela anda e o cego enxerga, e onde tem fome a comida chega. Nunca vai viver isso. Mas eu continuo dizendo, somos a igreja de Cristo. Como é que você sabe? A gente usa uma Bíblia. Como é que você sabe que é Jesus que você serve? Que não é Baal? E a gente pregou isso semana passada, não vou entrar nisso, mas como? Se Baal se confundia tanto com Deus no Velho Testamento, a ponto de ser adorado no mesmo templo. Como é que você sabe que você não está servindo as suas emoções, a sua vontade? Porque você segue uma doutrina, porque você segue uma Bíblia? Porque tem um nome escrito lá fora? Como você sabe? É no Espírito que isso ocorre. É aqui dentro que existe a separação entre alma e Espírito, para discernir o que o Senhor quer para a tua vida. A maioria de nós não vive no Espírito. A maioria de nós não se relaciona com o Espírito Santo. Se relaciona com a Bíblia. A maioria de nós aprova e desaprova os comportamentos e os caminhos pelo que está escrito. Enquanto Jesus está dizendo, larga isso de lado, come o meu corpo, e ele vai fazer carne dentro de você. Coma do meu corpo, e você vai ter parte comigo. Fecha isso aqui. Fecha. A maioria de nós não se relaciona com o Espírito Santo. A maioria de nós não tem uma vida pautada no que o Espírito fala dentro de nós. A gente vive baseado em hábitos, costumes que a gente aprendeu. E esperando que a aprovação do lado externo valide o meu comportamento. Isso me deixa em paz. Isso é alma. Isso é relacionamento almático com o Senhor. Isso não é espírito. Todos nós precisamos nos dobrar diante do Senhor de novo e falar, Senhor, sopra o teu Espírito. Eu não vou me mover enquanto o Senhor não soprar o seu Espírito. Eu tenho uma palavra para fazer alguma coisa que eu recebi. Eu não saio daqui enquanto o teu Espírito não vier. Eu não abro a minha boca enquanto o teu Espírito não vier, Senhor. Eu tenho isso para mim enquanto eu estou escrevendo. Eu sei quando é o Espírito e quando é a minha carne querendo escrever, e aí eu paro. Falo, não vai, já sou eu tentando escrever alguma coisa na sabedoria. Não vou escrever mais nada, Senhor. Aconteceu sexta-feira. E depois quando eu cheguei aqui, Deus explicou por quê. Sabe o que Ele falou? Você está buscando muita palavra para você buscar minha presença. Eu fiquei das 10 da manhã às 6 da tarde sentado. Escrevi 10 páginas. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? É o cão, é o diabo. Mandei mensagem no grupo, é o diabo, me ajudem. Então estou com sono, não consigo escrever. Chegou aqui, Deus falou, não. Está se gastando muito atrás da palavra. Era para você ficar comigo. Se você ficar comigo, você não vai precisar de nada escrito. Você não precisa de tablet, de Bíblia. Você não precisa de nada. Porque o meu Espírito vai falar. Fica comigo. Adão, fica comigo. Discípulos, larguem tudo que vocês estão fazendo. Vamos andar comigo. Para onde a gente vai, Senhor? Os filhos do Espírito são como o vento. Eles vão para um lado para o outro. A gente nem sabe para onde vai. O filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A gente não sabe o que vai acontecer. Anda comigo. Anda na minha presença e ser perfeito. Isso é o chamado do Senhor para a igreja. Larga tudo e vem andar comigo. Larga a religião, larga os mandamentos, larga os ensinos. Vamos andar junto. Meu Espírito vai guiar vocês. Meu Espírito vai dizer, está errado, meu filho. O problema é você não ouvir o Espírito. Está errado, meu filho. Calar a voz do Espírito, pegar aquela oferta e levar diante do sacerdote para ele validar. E quando ele fala, a perna está manca, você fala, não é que está manca, é que é o jeitão dele. Ele é meio manco mesmo. Você está esperando validação do lado de fora. Você está falando, larga. A oferta que você vai oferecer hoje é a tua vida. O sacrifício que eu quero receber de vocês hoje é a sua própria vida sobre o altar. E quem vai validar esse sacrifício em cima do altar é o Espírito Santo. Ele vai olhar e vai falar, meu filho, tem uma mancha aqui ainda. E a hora que você vai se dobrar e vai falar, Senhor, me perdoa, ela ainda está aqui. É onde você vai procurar alguém e vai falar, cara, ainda tem uma mancha aqui, ó. Me ajuda, ora por mim. E aí você se consola, porque o outro fala, eu também era sujo nisso. Ou eu ainda sou, vamos procurar alguém que eu também estou precisando. E nisso o corpo se ajuda. E todo mundo come da mesma carne. E todo mundo vê que ninguém é falível. E o corpo cresce de forma ordenada e conjunta.
E a igreja do Senhor se manifesta. Porque todo mundo percebe que diante de Jesus é o lugar onde eu tiro a roupa. Não é o lugar onde eu apresento a pureza. Eu não vim para os puros. Eu vim para te purificar. E quem te santifica e te purifica é o Espírito Santo. Eu queria que a gente tivesse um tempo para você falar com o Senhor. Fica de pé, querido. A nossa igreja ainda vive a aliança do Velho Testamento, onde as ofertas são aprovadas e validadas por sacerdotes, onde não se ensinam os filhos a chegarem sozinhos diante do Senhor, por medo de perdê-los, porque não é corpo, porque no corpo, querido, eu ganho quando a minha descendência vai para longe, quando os meus filhos voam, a minha semente é lançada longe. Mas na instituição eu ganho quando fica. Babel, fiquemos. Vamos construir uma cidade, vamos ficar tudo juntinho aqui, crescer, fazer um nome grande. Isso não é reino, isso é Babilônia. O nome disso é denominação, demoniação, o nome que você quiser dar para isso. O reino é filhos, vai embora. Lança essa semente longe. Talvez muitos de nós, nessa manhã, precisamos rever o relacionamento com o Senhor e confessar: Senhor, eu não tenho me relacionado com o Teu Espírito, eu tenho me relacionado com a Bíblia, com a palavra, com a doutrina, com o ensino, mas não com o Teu Espírito. E o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é o Pai que vive dentro de mim e quer se manifestar através da minha carne, mas isso não vai acontecer, porque o Teu Espírito é sujeito a você. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Você decide o que tua carne vai profetizar, o que tua carne vai manifestar. Alma ou espírito? Você decide se a tua carne vai falar para as pessoas Deus é bom, ou se você vai ser bom para as pessoas e elas falarem: por que você é assim? Porque Deus vive em mim. Você decide se você vai continuar confessando a Bíblia para as pessoas. A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, e vai falar: eu vos digo, está aqui o pão. Uma pessoa veio conversar com a gente outro dia, perguntando: pastor, lá na igreja, que não sei quem estava, foram perguntar para o pastor, a mulher foi perguntar para o pastor que ela ganhava pouco e ela não estava dando dízimo porque ela tinha que comprar remédio para o marido. O que o senhor acha disso? E aí o pastor falou para ela: não está certo, compra o remédio do teu marido. O que o senhor acha disso? Esse pastor acha que ele é Deus. Não, minha filha, dá o teu dízimo e nós vamos comprar o remédio do teu marido. Nós somos corpo. Honre o sacerdócio do Cristo, entregue a Ele o que é de direito a Ele, e nós vamos lá cuidar do teu marido. Isso é corpo. Isso não é você com o teu pão e com o teu problema. Nós somos corpo. A sua dor é a minha dor. A minha cura é a sua cura. O corpo se cura. Mas sem entender corpo, sem comer a carne de Cristo, sem sentar na mesa e tirar a roupa, tirar a tua justificação, aquilo que você acha que é te tirar direito de estar na mesa. O que dá direito de estar na mesa não é a tua santidade. Ninguém sai da ceia porque está em pecado. Você não tira o teu filho do almoço porque ele pecou. Teu filho desobedeceu, ele vai ficar sem comer. Não, não vai. Você vai comer, mas depois volta para o castigo. Sobre o pecado vem correção, não vem exclusão do corpo. A mesa do Senhor não é para validar o teu comportamento. Eu como porque eu preciso me parecer com Ele, não porque eu me pareço. Eu não como do corpo porque eu sou digno. Eu como do corpo porque eu preciso me parecer com Ele. Eu me assento na mesa porque eu preciso. Eu me confesso não porque eu tenho coisas boas para falar, eu me confesso porque eu preciso. Eu preciso que saibam quem eu sou, que saibam onde eu estou caído, porque eu preciso de ajuda. Isso é o corpo do Senhor. Talvez você precise se confessar para o Senhor: Senhor, eu não tenho me relacionado com o Senhor, eu tenho me relacionado com a Tua Palavra, eu tenho me relacionado com a estrutura da igreja, com o ministério, com funções, eu tenho cumprido todas as funções, mas eu não me relaciono com o Espírito. Eu não sento numa cadeira para ter bate-papo com Jesus.
Nossa, Jesus, como está difícil, Senhor, não dá para te entender. Deus, você é louco, as coisas que o Senhor está fazendo, Pai. Eu não converso com o Senhor, eu não trato o Senhor como homem, conversando como pai e filho. Deus, para mim, é o sacerdote que vai validar a oferta através da instituição. Por isso eu não consigo ter a natureza dele e transferir essa natureza. Eu vivo de aparência. Eu vivo de uma capa, uma carga pesada. E quanto mais eu subo, pior fica. Quanto mais eu cresço aos olhos dos outros, maior é o fardo a ser carregado, porque os outros estão validando. E hoje é o dia de você jogar tudo, arrancar a capa e falar assim: eu estou tirando essa capa aqui, ó. Eu estou sem roupa diante do Senhor. Eu não vou levar minha oferta para o sacerdócio, eu vou levar o corpo. Falar: olha se tem lepra. Olha aqui, sacerdote, se tem lepra. E me deixa voltar para o convívio do corpo. Eu vou apresentar o meu corpo para ser julgado pelo sacerdote, não a minha oferta. O que eu sou, o que eu carrego, o meu pecado, e não os sacrifícios que eu entrego. E aí eu vou voltar para o arraial. Quem está aqui com a gente sabe que eu não gosto de fazer apelo, mas eu queria te convidar, se você entende que você não tem se relacionado com o Espírito, e você quer convidar o Espírito Santo sopra em mim, como o Senhor soprou lá em Atos 2. Sopra de novo. Eu quero voltar a orar em línguas. Se você ora em línguas, ora em línguas. Começa a falar com o Espírito, que você não vai entender, mas ele entende. Se você não ora em línguas e quer orar, vem cá, vamos orar com vocês, você vai começar a orar em línguas. Pode vir na frente se você quiser. Querido, isso aqui é casa do Senhor. Isso aqui não é instituição, estrutura, isso é casa. Na casa a gente se toca, a gente se relaciona. A gente libera palavras uns sobre os outros, a gente se expõe. Isso é casa do Senhor. Eu só estou num lugar alto aqui para ficar mais fácil de você ver. Eu só uso o microfone para você poder me ouvir. Porque eu preciso ser tocado tanto quanto você. Eu preciso todos os dias não ceder ao desejo de que outros validem o que eu estou fazendo. E falar: Senhor, o que o Senhor pensa disso? Espírito Santo, o que o Senhor está achando do que está acontecendo dentro de mim? Eu preciso disso. Eu preciso do toque do corpo. Nós precisamos ser tocados pelo corpo. Jesus, quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz, ela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus.
Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, meu Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Vamos orar, queridos, vamos encerrar. Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre esse lugar. Que o Senhor esteja sobre essa casa, Pai, nesse tempo que nós vamos estar fora, Senhor. Que a sua autoridade, Senhor, guarde esse lugar, Pai amado, em nome de Jesus. Que a tua palavra continue a ser destilada como orvalho sobre os seus filhos nesse lugar, Pai.
Que o Senhor guarde nossa entrada e nossa saída, Pai. Que o Senhor guarde as nossas casas, nossos filhos. Que o Teu Espírito Santo traga discernimento aqui e lá, Pai amado. Que o Senhor dê uma boa semana ao Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém.